Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouco hoje sobre o ciclo trigonométrico. Nós primeiramente definimos uma circunferência de raio 1. Você pode perceber que essa circunferência foi construída em cima de um eixo x e um eixo y. A unidade de medida do meu raio é 1. E nós observamos a projeção ortogonal desse ponto sobre o eixo x e a projeção ortogonal desse ponto sobre o eixo y. O que é isso, projeção ortogonal? Essa medida, esse segmento tracejado, ele forma com o eixo x um ângulo de 90. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá bom? Dentro desse ciclo trigonométrico, nós temos um triângulo retângulo, onde esse cateto é chamado de cosseno, essa sombra é chamada de cosseno, e esse cateto, no caso visualizado aqui no eixo y, é chamado de seno. Vamos entender um pouco melhor isso. Se eu tivesse que aplicar uma relação trigonométrica nesse triângulo retângulo, eu teria que fazer que o seno de 41,16 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós fazemos essa hipotenusa assumindo que valor? 1. E aí nós temos que esse pedaço acaba sendo o resultado do valor do seno. Ok, visto isso, então agora eu tenho essa sombra projetada no eixo y sempre como valor do seno. E essa sombra projetada no eixo x, assumindo sempre o valor de cosseno. Vamos entender aqui os sinais do seno e os sinais do cosseno. Você percebe que o cosseno no primeiro quadrante, ele projeta uma sombra na parte positiva. Está percebendo? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Aqui eu tenho valores negativos, aqui eu tenho valores positivos e aqui negativos. Então vamos observar o que acontece com o valor do cosseno. Olha só, eu começo aqui com um ângulo pequeno, eu vou aumentando o meu ângulo. E o que vai acontecendo com o valor dessa sombra? O que vai acontecendo com essa sombra chamada cosseno? Ela vai diminuindo. Está diminuindo, diminuindo. Quando eu chego aqui, a minha sombra no eixo do cosseno não existe, ela é zero. Quando eu começo a entrar no segundo quadrante, a minha sombra no eixo do cosseno começa a assumir um valor negativo no eixo x. Então, essa é a explicação aqui. Ó, sinais do cosseno no primeiro quadrante positivo, no segundo quadrante negativo. Vamos continuar analisando essa sombra aqui. Ela vai aumentando negativamente, ou seja, diminuindo o seu valor. Aqui ela assume o valor menos 1, a sombra do cosseno é menos 1, ainda é negativa. Aqui, a minha sombra começa a diminuir o valor, correto? Diminuir, na verdade, o segmento, mas o valor ele se aproxima de um número zero, ou seja, ele parte de menos 1 para um número zero, ou seja, ele está aumentando na verdade, né, para depois se tornar positivo. Tá, essa é uma outra discussão, mas nós estamos analisando só o sinal nele do cosseno no terceiro quadrante é negativo. Continuamos, a sombra diminuindo, assume o valor zero, e depois ele começa a assumir um valor positivo. Ok? Tá, vamos analisar a função seno agora. Essa sombra que é projetada no primeiro quadrante é uma sombra positiva. Está aqui, ó. Assume o valor 1, máximo, depois ainda positiva, só que agora começa a diminuir. Estou olhando agora a sombra vermelha, o valor do seno. No primeiro e no segundo quadrante ela é positiva. Já no terceiro quadrante, olha o que acontece com a sombra do seno. Ela começa a assumir valores negativos. Então aqui é negativo. Também no quarto quadrante o seno também é negativo. Pontos importantes dessa visualização são seno e cosseno de 0 graus, seno e cosseno de 90,
seno e cosseno de 180 e seno e cosseno de 270. São ângulos importantes, que nós conseguimos identificar o valor do seu seno e cosseno muito facilmente. Aqui, nesse ponto, quem assume o valor 1? Que sombra assume o valor 1? O cosseno. Nesse ponto, quem assume o valor 1 é o seno. Então, aqui nesse ponto, eu posso afirmar que o cosseno de 0 é igual a 1 e o seno de 0 é igual a 0, porque não tem sombra. Essa visualização vai ser necessária nos exercícios dessa semana no PET. Ok, pessoal? Espero que todo mundo tenha entendido aqui a visualização. Depois que você lê o conteúdo do PET, dá mais uma olhada e assista esse vídeo novamente. Ok? Um abraço, até a próxima.